Imagine a seguinte cena: o seu time perde um jogo importantíssimo e em poucos minutos a internet já decidiu quem é o culpado. Ah, foi aquele jogador, foi o técnico, foi o juiz. O que é curioso aqui é perceber como o nosso cérebro parece sentir uma necessidade quase que urgente em encontrar um responsável. Mas será que a culpa realmente pertence à pessoa que estamos apontando? Ou será que estamos enxergando apenas aquilo que queremos enxergar? Hoje eu quero falar sobre esse comportamento que aparece no futebol, na política, nos relacionamentos em geral, até dentro da sua própria casa. Porque talvez o problema não seja encontrar culpados, mas a nossa dificuldade em enxergar, em perceber todo o contexto. O nosso cérebro, nós podemos dizer que ele foi construído para procurar causas. Isso economiza energia. Quando acontece alguma coisa ruim, imediatamente nós tentamos responder. Quem fez isso? Quem estragou tudo? O problema é que a realidade raramente depende de uma única pessoa. Quase tudo que acontece é resultado de uma sequência enorme de fatores. Mas o nosso cérebro prefere histórias simples. É muito mais confortável acreditar que exista um vilão, porque de certa forma isso reduz a ansiedade. O último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo contra a Noruega, nós vimos exatamente isso acontecer. Muitas pessoas nas redes sociais, nós pudemos observar, né, e acompanhar, e começaram a responsabilizar jogadores que entraram na metade do segundo tempo. E aí eu te pergunto, esses jogadores realmente perderam o jogo? Porque nem em campo eles estavam desde o início. Será que você não consegue perceber que eles entraram naquele cenário quando o resultado já era extremamente desfavorável? Quando o atleta entra em campo com um ou dois gols de desvantagem, ele não está começando uma partida. Ele está sendo inserido num contexto que já existia antes dele. Talvez ali no início já existissem problemas táticos, erros individuais anteriormente, desgaste físico, uma estratégia que não funcionou, ou que fosse realmente mérito do adversário. Mas é muito mais fácil, ao invés de analisar o contexto, escolher um rosto para dizer a culpa foi dele. E isso acontece porque a nossa mente foi treinada para simplificar histórias complexas. Agora pense na sua vida. Quantas vezes fazemos isso dentro dos nossos relacionamentos? O casamento, quando termina, a culpa foi dele ou dela. Mas será mesmo? Será que não havia comunicação ruim? Mágoas acumuladas, silêncio, resistência para buscar ajuda enquanto ainda havia tempo? Expectativas irreais, às vezes até traumas de relacionamentos passados. Aí quando você analisa o contexto, você consegue perceber que o término foi, na verdade, apenas o último capítulo de uma história muito maior. Mas normalmente nós só enxergamos as cenas finais. É como assistir somente os últimos 5 minutos de um filme e acreditar que já entendemos toda a história. Esse mesmo mecanismo aparece na política. Muitas vezes uma pessoa escolhe apoiar um candidato porque ele representa um benefício imediato para aquilo que elas valorizam. Outras fazem exatamente o contrário e passam a responsabilizar apenas um governante por todos os problemas do país. Em ambos os casos existe um risco, que é olhar apenas para a parte da realidade e confirma aquilo que já acreditamos. Dentro desse contexto também, nós podemos perceber pessoas que buscam o seu candidato observando apenas os benefícios que pode trazer para si próprio. Ah, é bolsa disso, bolsa daquilo, e se eu for contra esse governo, de repente vão me tirar aquele pouco que ainda me entregam. Enquanto outras pessoas estão observando o governo de uma maneira mais ampla. Não seria melhor que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades para crescer financeiramente, para trabalhar, para progredir e tudo mais? E aí acaba caindo, né, em outras questões também, que não é o que eu vou aprofundar aqui com vocês, não é o intuito desse vídeo, mas fazer com que a gente possa interpretar melhor o nosso próprio pensamento a respeito de algumas coisas. E quando eu falo de futebol e de política, eu estou apenas citando exemplos, porque o que importa aqui realmente é a forma como o nosso cérebro
reage, como nós nos comportamos diante dessas situações que muitas das vezes são frustrantes. Então, como eu disse, o risco aqui é olhar apenas, né, para aquela situação que confirma o que nós acreditamos, né, o que nós queremos ver. Isso é chamado de viés da confirmação. E quando isso acontece, nós deixamos de observar o contexto mais amplo. Questões como economia, inflação, desemprego, corrupção, decisões anteriores, cenário internacional, a atuação de diferentes poderes e fatores históricos acabam ficando em segundo plano. A gente precisa entender que a realidade é muito mais complexa que um único nome, do que um único partido, uma única promessa. O nosso cérebro, ele busca respostas mais simples, mas sociedades são sistemas complexos. Na psicanálise existe algo muito interessante. Quando sentimos frustração, muitas vezes precisamos localizar essa dor em outro lugar. Encontrar um culpado pode aliviar momentaneamente a nossa angústia. É como se disséssemos: se aquele indivíduo não existisse, tudo estaria bem. Só que a vida raramente funciona assim. Nós projetamos no outro aquilo que é muito mais difícil reconhecer na realidade. E às vezes culpamos pessoas para não enfrentarmos a complexidade dos fatos. Talvez o maior sinal de maturidade emocional seja justamente, antes de se perguntar de quem é a culpa, passar a fazer uma reflexão do que realmente está acontecendo naquele ambiente. Isso porque pessoas maduras buscam compreender, questionam seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, ao passo que pessoas impulsivas sempre procuram culpados. E quanto mais aprendemos a enxergar o contexto inteiro, menos injustos nos tornamos. Afinal, a verdade quase nunca está relacionada a uma única pessoa e a gente não pode colocá-la numa caixinha e dizer: essa é a fórmula mágica para encontrar a verdade. Bom, se esse vídeo fez você enxergar alguma área da sua vida de maneira diferente, compartilhe com alguém. Quem sabe ele pode ajudar outras pessoas também. E se você gosta de entender o comportamento, o pensamento humano através da psicanálise e da neurociência, se inscreve aqui no canal. Aqui o objetivo não é apenas explicar por que as pessoas fazem o que fazem, mas ajudar você a compreender também a si mesmo. Agora eu gostaria que você comentasse aqui. Pode ser com um emoji, pode ser com um coração amarelo que representa a nossa comunidade, ou se você tem algum tema que gostaria que eu abordasse aqui com vocês. Eu fico aguardando sua interação. Bom, por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.